um pouquinho sobre ansiedade? Quem nunca, né? Então, assim, eu vou trazer para vocês 3 gatilhos que, para mim, fazem toda a diferença para despertar a minha ansiedade e como eu lido com elas no meu dia a dia, o que resolve esses 3 gatilhos dentro da minha vida. Então, o primeiro gatilho é quando a gente entende que a gente vive no tempo, em vez de viver na eternidade. O que significa isso? Significa que quando eu vivo no tempo, eu vivo entre o passado e o futuro, o tempo passado e o tempo futuro. Então, quando eu vivo ou no passado ou no futuro, eu estou sempre neste caminho e nunca no momento presente. Quando eu vivo no momento presente, eu vivo na eternidade, que é o eterno agora. Tati, mas como não? É desafiador, porque veja bem, a gente depende do que a gente foi para saber onde a gente tá e da onde a gente tá para saber para onde eu quero ir. Eu tenho que planejar o meu futuro, mas eu tenho que viver o meu presente. Então, esse exercício de ir para o futuro, voltar para o presente, identificar coisas do passado que me fazem travar ou agir assim, assado ou cozido no presente, modificar isso e planejar o meu futuro e voltar para viver no meu presente. É um exercício que gera ansiedade mesmo, né? É o mal do século, porque muitos de nós vivemos nesse constante vai e vem e nunca estabelecidos no nosso presente. Desculpa. Quando a gente vive no nosso presente, na nossa eternidade, a gente aproveita muito mais aquele momento. Então, por um exemplo, eu estou agora gravando esse vídeo aqui para vocês. É claro que tem 1 milhão de coisas que ainda vão acontecer ao longo do meu dia, então me gera uma ansiedade para aquilo. E isso, eu estar aqui, é um planejamento e ao mesmo tempo é a realização do planejamento que eu fiz ontem para realizar isso hoje. Então eu posso ficar lá, mas eu quero fazer, mas eu tive que fazer, eu me planejei para fazer e não fiz. E aí o presente não sai como deveria sair. E aí no presente eu falo, poxa, mas amanhã eu não vou fazer também porque eu vou ter medo, porque ai meu Deus, e agora? Aí eu tô lá no amanhã e também não estou aqui no presente. O que acontece? Acontece que a gente se sente sempre exprimido, pressionado, compactado. E quando a gente se sente assim, a gente se torna mais reativo. A gente tem reações quase que instantâneas quando as pessoas trazem pra gente as situações dela e muitas vezes até os lixos delas, né? Então, para esse gatilho, como que é que eu resolvo isso na minha vida? Com a meditação, gente. Só com a meditação que eu consegui viver melhor o presente. Estar presente no momento da eternidade e fazer deste momento da eternidade um momento em que eu reajo de forma mais consciente. Então eu me torno menos reativa e mais ativa. Porque quando eu medito, eu já falei isso em vários vídeos, em vários stories, para você que me acompanha, segue lá na página que tem várias dicas sobre isso, eu falo sempre sobre meditação. E é muito bacana aprender isso com a prática do tempo e que a gente vai observando as sutis transformações que a meditação traz. Mas vamos lá. Quando a gente medita, a gente abre espaço mental, consequentemente físico, emocional e energético. E quando eu faço isso, eu abro esse espaço. Então eu ganho tempo entre receber a informação do mundo, administrar dentro de mim e devolvê-la. O meu tempo de reação é mais lento. E quando ele é mais lento, eu consigo pensar,
observar e aí dar uma resposta adequada e à altura do que a pessoa me trouxe, sendo ela no positivo ou sendo ela no negativo. Eu posso dar uma resposta negativa, mas a forma como eu vou falar vai ser diferente. E às vezes, não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece. Alguém fala assim: nossa, mas você fazendo isso, uma terapeuta. Ué, gente, antes de ser terapeuta, eu sou ser humano e eu também trago as minhas curas. Então, quando a pessoa me joga uma série de situações e emoções que me ferem, com o tempo da meditação eu aprendo que eu não preciso devolver sem nem respirar. Não. Eu respiro, eu administro, eu coloco o que ela me jogou no lugar de receber, mas não de pegar para mim. Eu resolvo aquilo dentro de mim e aí eu devolvo para ela. Às vezes eu sou agressiva, às vezes eu sou grosseira, mas às vezes eu também sou doce, sou harmônica, sou leve, sou sorridente, gostadinha. Por quê? Porque eu também sou ser humano. Mas só com a meditação eu aprendi a viver melhor o momento da eternidade, o eterno presente. E assim a minha reação com as pessoas é diferente. Eu ganho tempo para respirar, para administrar e para devolver isso para o mundo. Um outro gatilho que para mim é bastante desafiador é o gatilho entre atividade e descanso. Como sempre na vida, há que se ter um equilíbrio. E o que é esse equilíbrio, né? Em época que nós estamos vivendo agora, nessa época dessa pandemia e tal, a gente trabalha muito a nossa mente e pouco o nosso corpo. E se a gente trabalha o nosso corpo, a gente trabalha nas atividades cotidianas. E às vezes a gente não faz isso com consciência. Então a gente está sempre cansado, seja fisicamente ou seja mentalmente. Então, treinar a minha mente, a nossa mente, para atividade, eu vou estar fazendo atividade, foco nessa atividade, vou fazer, vou concluir, pausa na atividade, vou descansar, né? E o que eu vou fazer quando eu descanso? Eu vou fazer atividades que me descansem, que me dê prazer, sem compromisso de tempo, sem compromisso de entrega, sem compromisso de uma devolutiva de repente para alguém. Então, quando eu me proponho a ler um livro para descansar, é simplesmente para ler um livro. Pode ser um livro que eu precise ler para alguma coisa, mas eu vou lê-lo e vou degustá-lo e vou estar inteira em cada página, em cada palavra, eu vou absorver aquilo para minha vida. Ou pode ser, vou fazer uma atividade física, mas eu não vou fazer uma atividade física pensando no meu corpo, que vai ficar bonito, que vai... Não, eu vou fazer atividade física porque meu corpo vai ficar bonito sim, porque eu vou ganhar saúde sim, mas eu vou estar inteira naquela atividade física. Eu não vou fazer atividade física pensando na comida que eu tenho que fazer, ou no projeto que eu tenho que entregar, ou no cliente que eu tenho que atender. Eu tenho que estar fazendo atividade física com consciência daquilo que eu estou fazendo. E aí cada coisa tem o seu momento, o momento de atividade, de vivacidade e o momento de repouso. Isso é física, né, gente? Isso é física. Tem o momento da ação e o momento do repouso. E quando a gente repousa, a gente ganha energia para nova ação. Gastou essa energia, repõe, recolhe, entra na atividade da inércia, mas não da não atividade, só para descansar, e aí eu volto com as minhas atividades de forma ainda mais produtiva, porque mente e corpo estão descansadas. E um outro gatilho, gente, é o respeito. Quando eu permito que não me respeitem, me gera ansiedade. Quando eu permito entrar no ritmo do outro, eu entro na minha ansiedade. Então, é uma conversa que eu tenho muito comigo, é assim, calma. O seu tempo é o tempo, não é o tempo do outro. O seu tempo é o seu tempo, então faça. Não é correr com as atividades para fazer, para cumprir, nananana, mas respeitar o meu tempo. Ai, mas eu passo uma semana, Tati, com preguiça e fico lá no La La Land fazendo nada e tal. Poxa, aí você tá se respeitando?
O quanto dessa inércia que a gente se permite viver é respeito ou é desrespeito com a gente mesmo. Porque a forma como eu me trato vai mostrar para o outro como ele deve me tratar. Então, um gatilho para ansiedade que é pouco falado é o respeito. E que para mim, dentro da minha vida, ele faz um trabalho enorme. Porque quando eu me sinto desrespeitada por alguém, e até por mim mesmo, eu me sinto culpada. E aí a culpa vem e achata tudo que a gente tem de bom e a gente fica se sentindo vítima da gente mesmo. E aí a gente não rende. E qual é, né, a cura, vamos colocar assim, o contraponto da falta de respeito? É eu me respeitar. E eu só me respeito quando eu consigo entender quem eu sou diante daquela circunstância, diante daquela pessoa, diante daquele trabalho, diante daquele grupo de pessoas, diante de mim mesma na frente do espelho. Quando eu consigo olhar para mim mesma, de frente para o espelho, olho no olho, eu consigo saber quem eu sou. Muitas vezes eu não consigo me olhar no olho porque eu não estou me respeitando a ponto de conseguir esse papo. E aí o que eu faço? Eu olho no meu olho e choro na frente do espelho. Às vezes em pé na pia do banheiro, às vezes no espelho do quarto, às vezes tomando banho. E aí quando eu choro eu me coloco frágil para mim. E aí quando eu me coloco como frágil, como vítima, que às vezes eu também me sinto, eu me abraço e eu dou para mim aquilo que eu quero que o outro dê. Então eu me respeito, eu me tomo um banho mais demorado, uma massagem, eu vou cuidar de mim. E aí quando eu cuido de mim, eu me respeito. E aí quando eu me respeito, eu me mostro para o outro da forma como ele precisa me ver. E se eu mostro para o outro como eu quero ser tratada, como eu quero ser acarinhada, o outro vai me tratar com carinho, o outro vai me tratar com respeito, porque a minha postura diz para o outro como eu devo ser tratada. É aquela máxima que antes de você chegar, a sua energia já chega. Então, quando a nossa energia chega para outra pessoa de forma integral, de forma inteira, o outro vai sentir, nossa, essa pessoa eu preciso respeitar. Por quê? Porque antes eu já me respeitei. Então, são 3 gatilhos hoje de ansiedade e como resolvê-los, né? Como eu faço na minha vida. E se você quiser saber mais, se inscreve no canal, me segue no Instagram, no Facebook, que tô sempre falando de meditação, de ansiedade, de desenvolvimento pessoal, só porque eu acredito que a gente merece viver a nossa melhor versão. A gente merece, o nosso meio merece, e assim a gente transforma o mundo a nível de expansão humanitária de consciência. E é isso. Um beijo grande. Até a próxima!